Nós estamos numa série de estudos falando sobre o livro Crescendo Espiritualmente. Na última semana foi Planos, Propósitos e Práticas. Se você não conhece esse autor, Kenneth Hagin, ele é a base do ensino do Verbo da Vida, da igreja ao qual você faz parte, vem dos ensinos de Kenneth Hagin. Então, nós somos inspirados a falar o que este homem de Deus levou décadas para poder aprender e amadurecer os ensinos, e nós podemos, em pouco tempo, amadurecer tão rapidamente, através do ensino de alguém que já passou por uma caminhada primeiro que nós. Certa vez eu vi um conselho de um ministro, homem de Deus, Mike Murdock. Ele é bem conhecido, porque ele atua muito na área de excelência e sabedoria, e ele mandou um dos seus funcionários ir para um congresso, uma conferência, um seminário, não sei, de um ministro cristão, e disse: vai lá e compre o livro dele, porque eu quero aprender o que ele sabe. E aquele jovem foi lá naquela banca, e quando viu, não tinha um livro, tinha vários livros. Aí ele voltou para esse ministro e disse: tem muitos livros, compra qual? Ele disse: todos. Ele disse: o que ele levou décadas para aprender, eu vou levar dias, só lendo e aprendendo aquilo que ele compilou em seus livros. Então é importante a leitura de livros, é importante nós aprendermos com pessoas mais velhas. Se puder colocar esse livro Crescendo Espiritualmente na tela, e você não só esse livro, mas você pode adquirir outros livros, e eu vou lhe dar uma dica: leia livros. Eu vou lhe dar outra dica: pastor, eu sou preguiçoso para ler livro. Uma forma de você evitar essa preguiça é encontrar livros que lhe chamem a atenção e despertem seu interesse. Isso vai facilitar você criar um hábito para a leitura. Se você pegar um livro por pegar, qualquer livro, você vai ler por obrigação, depois vai ficar empurrando ele por mais tempo e não vai ler nada e não vai ser edificado. Então você deve visitar mesmo livrarias, bibliotecas, para poder adquirir livros para o seu crescimento espiritual, amém? Então, eu queria iniciar abrindo lá no livro deixa eu abrir aqui minha Bíblia, Efésios capítulo 4, por favor. Se você trouxe sua Bíblia, peço que você acompanhe, ou você conseguir ser habilidoso na palavra de Deus, vai poder lhe ajudar a crescer mais rapidamente. Enquanto utilizarmos muletas, nosso progresso ele vai ser lento, mas quando tirarmos as muletas e começarmos a andar com nossas próprias pernas, nós vamos crescer mais rapidamente. Em Efésios capítulo 4, no verso 11, segura aí, antes de ler esse versículo, eu fui almoçar com o pastor Humberto, eu, minha esposa, o pastor Humberto Cristiano e mais um casal, e ele fez uma pergunta para a gente. Ele disse: o crescimento, ele é natural ou é de nossa responsabilidade? Foi mais ou menos assim essa pergunta, e eu espontaneamente respondi: não, o crescimento é natural, o crescimento é automático, flui naturalmente. Ele disse: não, é da nossa responsabilidade. Porque eu fiquei pensando, uma criança cresce naturalmente, nosso corpo vai crescendo naturalmente, mas esquecemos que existe uma responsabilidade nossa de nos alimentarmos. Se nós pararmos de nos alimentar, nós vamos definhar e nós vamos morrer, e mesmo no caixãozinho ali você não vai crescer mais não. Então a responsabilidade é nossa de crescermos. Então vamos abrir lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento. Diga comigo: aperfeiçoamento. Então olhe que a palavra está dizendo: Deus deu dons aos seus filhos para que haja um aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. No verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, no livro de Efésios você pode ver que existe uma responsabilidade que é nossa. Podemos nos acomodar e dizer: se Deus quiser que eu cresça, eu cresço. Não, Deus transfere essa responsabilidade para nós. O que nós vamos fazer é que vai determinar o nosso crescimento. E ainda eu digo mais: o que nós vamos possuir
o que nós vamos viver vai determinar com aquilo que nós temos e que possuímos, vai determinar o nível de conhecimento e maturidade que nós temos. Porque a Bíblia diz em Oséias 4,6 que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, quando vem sofrimento, é porque existe ausência de conhecimento em alguma área. Então, se você quer diminuir o sofrimento em alguma área da sua vida, sei lá, quer seja financeira, quer seja nos relacionamentos, quer seja no seu trabalho, no seu matrimônio, você resolve isso aumentando o conhecimento. Mas o que é que a pessoa imatura faz? Ela transfere a responsabilidade para outra pessoa. O que é que uma pessoa que ela está andando para a desgraça, ela transfere isso? Isso vem lá do Éden, quando Adão pecou e começou a transferir a responsabilidade dele. Ele não assumiu a responsabilidade. Então devemos entender que para crescermos e amadurecermos, temos que entender que é nossa responsabilidade nos alimentarmos, conduzirmos como cristãos maduros. É claro que existe uma fase de crescimento, e nesse livro Crescendo Espiritualmente, o reverendo Kenneth Hagin, ele fala de 3 fases do homem em relação a quando ele nasce de novo. A primeira fase é a primeira infância, a segunda é a meninice, e a terceira é varonilidade. Essa palavra varonilidade, ela remete ao fato da transição de um homem deixar de ser menino. Então, Deus ele quer que cheguemos à varonilidade. Essa palavra não é só para homem, porque a Bíblia ela usa o termo masculino, mas está falando de uma maneira geral, para a humanidade. Então Deus quer que nós cheguemos à varonilidade, só que passamos por algumas fases, as fases da primeira infância e a fase da meninice. Isso é normal e isso é também tolerável. O que nós não podemos fazer é ficarmos nessa fase, porque enquanto somos meninos, enquanto somos crianças, as coisas bobas que fazemos pode até soar bonito, mas quando nós já estamos num certo nível de crescimento, amadurecimento, isso não vai ser mais bonito, vai ser feio. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro. A minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos, Malu, e ela estuda num colégio cristão, e o bom é que além dela aprender as músicas na igreja, ela aprende também na escola. Então ela está cantando muito, de repente ela está lá louvando lá dentro de casa, e eu paro para ouvir, eu fico emocionado, fico feliz, fico animado, ouvir ela cantar. Mas se eu gravar Malu cantando, e gravar Rebeca, a esposa do pastor Júnior, cantando, que é profissional, top, e botar para assistir, eu vou preferir quem? Minha filha. Mas quem é que canta melhor? Rebeca. Mas por causa da primeira infância, é bonitinho ela cantar errado, ela errar a letra, ela misturar uma música com outra, você acha bonitinho, mas quando chega já um homem, né, formado como eu, começar a cantar, você diz, para. Eu e o pastor Júnior, a gente fez participamos de um culto de talentos, aí ele já começa a rir. O nome da banda era The Crentes of Gospel, e nós inventamos de cantar. Como era um show de talentos, a gente não estava nem aí se ia ganhar o prêmio, o importante era participar, né? E quando a gente cantou, era fora do ritmo, o Júnior querendo cantar bem, mas eu estava na bateria, sem saber tocar, e a gente tentou cantar uma música. Quando a gente tentou cantar a segunda, que a gente tinha ensaiado, o pessoal disse, não, tá bom, aí teve uma criança, de novo, aí pronto, aí ó, aí a gente cantou de novo, e o pessoal teve que tolerar a gente. Então não foi bonito. Se formos pequenininhos, todo mundo ia chorar, ia tirar foto, ia ficar feliz, ia postar no Instagram, mas partindo de uma pessoa mais madura, isso é feio. E muitas vezes nós como cristãos estamos tendo atitudes de menino, de criança, e não percebemos o quanto isso é feio, o quanto isso nos impede de obter coisas maiores. Pode ser que você queira ser pequenininho, criança, infantil, porque é muito fácil na infância. A minha filha mesmo, ela não precisa trabalhar para poder comer, porque eu como pai, eu vou alimentá-la. Mas vai chegar um momento que ela vai chegar na sua adolescência, na sua juventude, e eu vou dizer, não vai comer, se quiser trabalhe. E os pais que não fazem isso pelos filhos, vão atrofiando eles. Tem uma história de um não é nem jovem, já um senhor, de 40 e poucos anos, morando com os pais, e ele só dava trabalho, bebia, voltava embriagado, não ficava em nenhum emprego, mas tinha os pais, especialmente a mãe. O pai, ele era mais, como é que eu posso dizer, passivo,
a mãe que mandava mais, e ela dizia, não, deixa o bichinho é vítima da sociedade, né? Não quiseram ele no emprego porque não sabe o potencial dele, não, porque ele é ruim mesmo. E ele não conseguia se firmar no emprego, não conseguia se firmar no relacionamento, porque os pais estavam tratando ele como menino. Mas chegou um momento que o pai, já é um senhor de idade, se chateou por ele ter voltado embriagado e disse, você não entra dentro de casa. A mãe ficou desesperada, nosso menino, nosso filho vai dormir na rua. Vai, ele tem que tomar juízo. Pronto. Na outra semana ele já estava sóbrio, já estava empregado e já estava querendo firmar um relacionamento. Ele estava tendo uma atitude de menino e ele estava levando a vida dele para uma desgraça. Então muitas vezes como cristãos nós estamos sendo meninos e evitamos colher coisas boas, porque às vezes tem pessoas que não nos confrontam. Não devemos ficar chateados quando alguém vem nos confrontar. Em Hebreus capítulo 12, no verso 11, vamos abrir lá. Olha o que diz lá em Hebreus. Toda disciplina, Hebreus 12, 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então olha o que a Bíblia diz, toda disciplina, no início você pode não receber bem, mas ela vai causar algo tão glorioso na sua vida, de tanto crescimento. Por isso nós não devemos rejeitar a disciplina. Lá em Provérbios 12, no verso 1, pode projetar, Provérbios 12, no verso 1, coloca na nova tradução da linguagem de hoje. Olha que bonito, ó. Deixa só para ler, não, já botou, tudo bem. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado, só o tolo não gosta de ser corrigido. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Isso me faz pensar quando eu recebo uma repreensão. Se eu fico chateado, eu digo, opa, eu estou sendo menino, estou sendo tolo, eu não estou sendo uma pessoa madura de receber essa repreensão. Às vezes nós não sabemos como lidar nisso, e nós vamos entender, vou tentar, o livro ele é tão rico, tão extenso, mas eu peguei um trecho do livro para tentar nos identificarmos qual a fase nós estamos de nossa maturidade, e o que nós podemos fazer para sair dessa fase, partir para uma fase de crescimento maior. Então, devemos entender, o que vai nos fazer crescer é a palavra de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, vamos abrir lá, 1 Pedro capítulo 2, no verso 2, olha o que a Bíblia diz, desejai ardentemente, não é você tratar como comum, de qualquer jeito, não, desejar ardentemente, o quê? Como criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação, diga comigo, crescimento para salvação. E que leite é esse? É o leite espiritual, é a palavra de Deus, ela que vai produzir esse crescimento em nossas vidas. Então nós, não sei se você já aprendeu, se você fez o rema, ou se você participou de algum culto onde já falamos isso, mas nós somos um ser que temos 3 dimensões, corpo, alma e espírito. O nosso corpo é o que você consegue ver, é a casa onde habita o seu espírito. O seu espírito é o ser eterno, e a sua alma é o seu entendimento, a sua mentalidade, é onde você entra em contato com a esfera das emoções, do intelecto. O seu corpo, você entra em contato com a parte física, e o seu espírito com o espiritual. Então, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E todos eles têm que ser alimentados, porque se você não alimentar o seu corpo, você vai definhar, você não vai ter energia. E o alimento do corpo já sabemos que são as refeições normais, né? E geralmente nós temos 3 refeições por dia, né? Café da manhã, almoço e janta, fora os lanches. E o alimento da alma é tudo que envolve seu intelecto, o que envolve seu emocional. E qual é o alimento do espírito? Diga comigo, a palavra de Deus. Só que tem gente que quer crescer tanto na área física, faz até academia, faz tudo, mas esquece o principal, que é o espiritual, o alimento do espírito.
Você não alimenta o Espírito só sentando aqui na igreja. É claro que você vindo para a igreja, você vai ouvir a palavra. Por isso, quando você chegar aqui, você deve se desconectar das coisas, dos problemas, de outros afazeres, das suas redes sociais, para você se alimentar do genuíno leite espiritual, para poder crescermos espiritualmente. Ficamos tão fortes e tão incisivos para os nossos filhos, para eles se alimentarem bem. Quando chega na hora do almoço, não está querendo comer, quer comer biscoito. Minha filha, se deixar, ela vai querer comer biscoito, em vez de querer comer feijão. Então o que é que eu faço? Eu dou o alimento que é o ideal para o corpo dela. Mas às vezes esquecemos que existe um alimento tão importante, ou até mesmo mais importante do que o alimento físico, que é o alimento espiritual. E não podemos lidar com o alimento espiritual como pequenas porções, coisa pequena, às vezes só uma alimentação por semana, quando você vem ao domingo. Então como é que nós podemos crescer se não estamos alimentando o nosso espírito? Eu lembro de uma história que reflete uma realidade espiritual. Certo homem, ele tinha uma rinha de cães. Rinha é aquele local onde fazem brigas de animais, tem rinha de galo, e tinha uma rinha de cães, e essa rinha é ilegal, né? E ele colocava os cães para brigar e as pessoas apostavam nos cães. E tinha um cão branco e um cão preto. E da mesma raça, do mesmo porte físico, da mesma idade, mas o dono, as pessoas apostavam, eu aposto no preto, outros apostam no branco, eu aposto no preto, no branco, no preto, no branco. Mas o dono, quando ia encerrar as apostas, ele dizia, eu aposto no branco. E o branco ganhava. Na outra semana, as pessoas faziam suas apostas, ele disse, eu aposto agora no preto. E o preto ganhava. Então toda vez onde ele dizia qual era o que ia ganhar, ganhava. E um amigo dele dizendo, rapaz, como é que tu sabe qual que vai ganhar? Porque o cachorro, para você dizer, olha, apanhe para o outro ganhar, eu acho meio difícil. Mas como é que você sabe? Aí ele disse, eu vou lhe contar o meu segredo. Se eu quero que o branco ganhe, o preto passa fome. Se eu quero que o preto ganhe na disputa, é o branco que não é alimentado. E aí vem a pergunta, quando vem a sua carne e o seu espírito disputar algo, a sua carne quer inclinar para o que é morte, a Bíblia diz que o pendor para a carne é para a morte, e o pendor para o espírito é para a vida. Então sua carne quer algo que vai conduzir você para a morte, mas o seu espírito diz que é para outro caminho. Qual é o que vai ganhar a disputa? O que está mais alimentado. Então é importante nós alimentarmos nosso espírito com a palavra de Deus. Não podemos ficar somente nos alimentando quando vamos para a igreja. Mas você tem tantos recursos, você tem livros na biblioteca, você tem o seu celular, você pode estudar através até de ministrações no YouTube, baixar tantos estudos, mas não coloca o teu crescimento espiritual em segundo plano, porque no momento onde vai determinar o teu futuro, a tua eternidade, vai fazer toda a diferença. Certa vez eu dei um exemplo a um jovem, eu disse, olha, imagina uma corda daqui até o Janga, vai ser um local distante, bem próximo. Esse pedacinho de corda é a sua vida aqui na terra, e o restante é a sua eternidade. Mas nem se engane que não vai até o Janga, vai até sem fim. O que fazemos aqui, na nossa vida terrena, vai determinar a nossa eternidade. Não é o que nós alimentamos a nossa carne que vai determinar se vamos para o céu ou não. É o que nós fazemos com o nosso espírito. Se você recebe o Evangelho pela fé, você entende o plano da salvação, você entrega a vida a Jesus, você sela o seu destino de uma eternidade com Deus, não longe de Deus. E o que é que as pessoas fazem? Eu vou para a igreja depois eu vejo essa questão com Deus. Quando chegar a minha hora, eu vou me converter. Deus sabe a minha hora. Deus não decide a sua hora. Isso é que muitas vezes, por estarmos com imaturidade, colocamos sempre o resultado, muitas vezes, na escolha de Deus, senão Deus seria injusto. Para cura, por exemplo, a pessoa está nos grupos da família, no WhatsApp, dizendo, ore pelo meu filho, está no hospital, ore por fulano, quando Deus quiser, Deus vai curar. Que Deus malvado é esse, que quer que uns cure e outros não cure? Se você tem 2 filhos, um está doente, os 2 estão doentes, ele disse, eu vou escolher só esse ficar curado. Que pai e mãe é esse? Que você não quer que os 2 sejam curados. Mas Deus, ele é um Deus legal, age na legalidade. E existe algo que ele não passa por cima, é da palavra dele. Amém. Ele não volta com a palavra dele. Amém. Ele não desfaz, porque se ele desfizesse a palavra dele, nós não poderíamos confiar na integridade da palavra de Deus. Se Deus diz que vai acontecer, acontece.
Quando Adão, ele comeu do fruto, tinha uma sentença já, que era: se você comer do fruto proibido, certamente morrerás. Adão comeu, o que aconteceu? Morreu espiritualmente, que teve a consequência da morte física dele. Mas foi Deus que matou ele? Não, a escolha dele fez com que a palavra julgasse ele, a palavra lançada. Então existe a palavra de Deus, que se você cumprir, você vai ter as bênçãos, mas se você desprezar, você vai ser desmerecido, você vai ter as consequências. Lá em Deuteronômio, Deus, ele falando para o povo dele, ele disse: olha, está aqui os meus mandamentos, se você cumprir os mandamentos, você vai ter essas coisas boas, o seu campo vai ter abundância, a sua mulher não vai ser estéril, vai ter tanta coisa boa na sua vida se você cumprir os mandamentos. Eu estou assim, parafraseando, mas também se você não cumprir, olha, vai acontecer tanta da desgraça na sua vida. Uma pessoa em sã consciência, para escolher dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da desgraça, ela escolhe o da bênção, mas o ser humano, às vezes não entende isso. Aí sabe o que é que Deus faz ainda? Fala nesse versículo, ele diz: olha, eu te proponho hoje, isso é Deus falando em sua palavra, eu te proponho hoje, morte e vida. Morte se escolher desobedecer, vida se escolher obedecer os preceitos, os mandamentos. E olha o que Deus diz ainda: escolhe, pois, a vida. Deus não escolhe por nós, mas o que é que Ele faz? Ele sempre nos anuncia boas novas, o caminho correto é esse. Esse é o caminho que você deve seguir. Então, quando nós amadurecemos mais, quando nós entendemos, nós tiramos a responsabilidade de Deus. Certa vez no evangelismo, eu cheguei para uma pessoa, estava evangelizando-a, e disse: olha, se você morrer hoje, você sabe para onde vai? Se vai para o céu ou se vai para o inferno? E o que me chamou a atenção foi a resposta dela. Ela disse: Deus é que vai escolher. Essa pessoa não entende o caráter de Deus, não entende a bondade de Deus, não entende o amor de Deus. Deus, ele é tão amoroso, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que pudesse pagar essa dívida que nos condenava ao inferno, para podermos ir para o céu, ir para os céus. Então, quando nós achamos que é Deus que vai escolher um, Deus vai escolher outros, nós estamos anulando outras palavras de Deus. Então, quando entendemos que essa escolha Deus colocou para nós, isso se chama livre-arbítrio. E quando entendemos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós vamos fazer escolhas mais coerentes e mais corretas. Então, quando somos meninos, nós vamos ter escolhas devido à imaturidade, mas não devemos permanecer nessa imaturidade. Então, eu vou passar aqui alguns tópicos do livro, né, que fala sobre essas características. Primeiro fala sobre a primeira infância, e uma das características da primeira infância é a inocência. Diga comigo: inocência. Essa palavra inocência não quer dizer que a pessoa é abestalhada, que a pessoa não sabe de nada, não sabe nada, inocente, não é isso não. Inocência é livre de culpa. Quando uma criança nasce, ela não tem passado, ela é livre de qualquer culpa, de qualquer falha, de qualquer erro. E a Bíblia faz uma analogia que quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, recebemos o poder de Deus da salvação, nós nascemos de novo, ou seja, é como se fôssemos um bebê espiritual, não temos passado. A Bíblia diz que Deus esqueceu dos nossos pecados. Então você que se prostituía, que mentia, que roubava, você tem a oportunidade de resetar a sua vida e chegar perante Deus sem culpa. E quando chegar Satanás e diz: olha, esse aí é um cabra safado, esse aí é um desgraçado, isso aí é isso. E Deus diz: não estou vendo nada aqui na ficha dele. Amém. Não tem nenhum antecedente criminal. Amém. Aqui na sociedade a pessoa paga a pena, mas está lá suja a sua ficha, não consegue nem emprego por causa dos antecedentes criminais. Mas com Deus fica limpinho, porque o sangue de Jesus nos deixa limpo, mais alvo do que a neve, nos torna inocentes. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma nova vida que nós vamos viver. Então a primeira característica da primeira infância, quando nós nascemos de novo, é a inocência, livre de pecado, livre de culpa. A outra característica da primeira infância é a ignorância. A ignorância é algo que nós combatemos com o quê? Com conhecimento. Então você chega muitas vezes, assim que você se converte, você às vezes não sabe nem ler a Bíblia,
não sabe nenhuma diferença, capítulo, versículo, não sabe quem foi Moisés nem Noé, lê os livros errados. Teve uma gincana que eu fiz com os jovens, aí botei os livros da Bíblia e disse, Gênesis, Exodó, Êxodo. Até fala errado, porque isso é tolerável, mas você não pode, depois de tanto tempo de crente, chamar Êxodo de Exodó, que quer dizer que você não está lendo sua Bíblia, nem ouvindo, nem conversando com as pessoas, nem indo para a igreja, porque o pastor fala, abra em Êxodo, né? Então você deve pelo menos aprender alguma coisa. Então a ignorância é a ausência de conhecimento, e existe um problema na ignorância, que a criança, por exemplo, as minhas filhas quando eram pequenas, elas não conseguiam discernir o que era bom para ela e o que era maléfico. Malu, quando era pequenininha, parecia que ela tinha visão de raio-x, ela enxergava a formiguinha onde a gente não estava enxergando, e ela via se mexendo, pegava e queria botar na boca. Se via algum objeto, queria botar na boca, tudo queria botar na boca. Malu não sabe que aquilo ia fazer mal, não sabe que aquilo ia ter impureza, não sabe que aquilo poderia ter um mal, então ela começava a botar tudo para dentro. Então quando você nasce de novo, talvez você comece a botar tudo para dentro, todas as doutrinas para dentro, e o nosso zelo de você ter uma alimentação correta, passa-se por um crivo. Existem tantas doutrinas erradas que lhe tira do caminho de Deus. Uma delas, quase eu caía. Eu era novo convertido, eu tinha, eu acho que 2 a 3 meses, não lembro ao certo, e eu fui abordado por um crente, ele acredita que é crente, e começou a falar umas doutrinas esquisitas, e eu comecei a questionar. Eu lembro que eu voltei de ônibus para casa, e eu triste, porque eu estava acreditando que tinha que fazer assim, e agora está desanimado de fazer as coisas para Deus, que não adiantava. O que a gente fizesse, Deus ia escolher o resultado mesmo. Para que evangelizar as pessoas, se Deus vai escolher se a pessoa vai para o céu ou para o inferno? Não adianta. Eu digo, eu vou evangelizar no evangelismo da igreja, vou nada, eu vou perder meu tempo com uma pessoa que Deus lá de cima decretou, esse aí vai para o inferno. Doutrina falsa. E quando eu cheguei na igreja, eu lembro, a filha do pastor, madura, ela disse, Ricardo, você está estranho, o que aconteceu? Eu falei com ela disse, Ricardo, isso é doutrina falsa. E eu voltei ao meu ânimo de amar o evangelho, de amar o caráter de Deus, porque quase eu fui contaminado com a doutrina falsa. Eu deixei entrar para dentro esse alimento com perversão. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, ele não tinha versículo bíblico? Ele me apresentou o versículo bíblico, fora do contexto. Se uma pessoa maldosa quer envenenar um cachorro, o que é que ele vai dar? Veneno puro para o cachorro? Não, ele vai pegar um pedaço apetitoso de carne, coloca o veneno ali e dá para aquele cachorro. Da mesma forma Satanás, ele vai pegar uns versículos bíblicos com aparência de bondade, aparência de coisa boa, bota o veneninho ali para poder a gente se alimentar e morrer espiritualmente, sei lá, causar algum dano. Por isso que tenha cuidado com o que você lê, com o que você assiste, com o que você ouve. Teve um jovem em nossa igreja, que ele, ativo nos departamentos, fez tudo que tinha de evento da igreja, rema, escola de ministro, o que tivesse, ele tinha participado, mas ele começou a estudar sobre ateísmo. Ele se aprofundou tanto que virou ateu. Agora eu também vejo que tem ateus que se aprofundaram na palavra de Deus e descobriram o Senhor. Qual é a diferença? É porque ele deixou prevalecer mais a doutrina errada e foi envenenado. Talvez hoje ele acredite em Deus, eu acredito que ele, pelo menos acreditar em Deus, ele está acreditando, mas uma vida errante, porque começou a estudar coisas que trouxe veneno para a vida dele. Então os livros que nós sugerimos no Verbo Shop são livros que você pode confiar, você pode ler, você pode estudar. Certa vez uma pessoa chegou para mim, pastor, eu estou gostando tanto desse ministro, eu estou gostando tanto. Eu digo, ó irmã, nós somos bastante zelosos, não ficamos criticando pessoas, você pode até ver nas nossas redes sociais, não ficamos combatendo, sendo juízes, né, do evangelho, fulano está errado, fulano está certo, não, a gente recomenda o que é correto. Sim, irmã, tem algumas coisas que esse autor ele fala que não está em linha com o que nós acreditamos, é melhor, tem outros livros bons para a senhora. Aí ele disse, não, mas eu gostei tanto. Eu disse, irmã, tem uma outra alimentação melhor. Não, mas eu gostei tanto. Pela terceira vez falei, mas é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. E você vê como é que diz na linha de tempo, né, de estudo,
a vida dessa pessoa como está, porque não seguiu um conselho. Se dá mal, porque não tem uma dieta, podemos dizer assim, correta, mas sim uma dieta errada. Outra característica de uma pessoa que está na primeira infância é a irritabilidade. Eu achei isso impressionante. Se você se irrita facilmente, provavelmente você está na primeira infância, achando que está maduro. Se não tem tolerância, se não tem domínio próprio, se irrita qualquer coisa, quer chupeta sempre. Uma criança chora, toma chupeta. Chora, toma chupeta. Se você não recebe a chupeta, chora até que ganha a chupeta. Em alguns momentos, quando a gente está na nossa caminhada cristã, quando a gente está passando por uma situação, a gente ora e manifesta-se milagres. E de repente a gente aparece de novo o mesmo problema, a gente chora para Deus e manifesta. Mas vai chegando um momento que o choro da gente não está demorando mais as coisas acontecer. Sabe o que é? Deus tirando a chupeta. Para você começar a andar com os seus próprios pés. Queremos que o pastor ore por todos os nossos problemas. Certa vez eu vou lembrar o que aconteceu com minha esposa. Agora eu posso, né? Que a irmã me põe a mão, é fera. Mas ela chegou, pastor, ore pelo meu irmão. Ele disse, por que tu não ora? Eu oro, pastor. O pastor nos empurrando para o crescimento do que deixando a gente com muleta. Teve um exemplo que a Kenneth Reagan falou, que teve umas senhoras que elas faltavam culto dia domingo só para alguém visitar elas no dia de segunda-feira, para dizer, irmã, por que faltou? Aí faltava, aí ia lá o pastor, e aí irmã? E já um tempão no evangelho. Aí Kenneth Reagan disse, eu não vou mais pôr o pé nessa casa. Pronto, tem que tirar a chupeta para a pessoa, eita, não posso mais chorar, eu tenho que me desenvolver. E começa a desenvolver. Se você pegar seu filho e não deixar ele andar, e machucar o joelhinho aprendendo a andar, vai ficar com as pernas bamba, atrofiadas. Devemos nos desenvolver. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, ficamos irritados. Queremos do nosso jeito. Mas algo que nos faz amadurecer é saber lidar com as situações difíceis. Quando você começa a aprender e identificar isso, você já está no nível da varonilidade. Então, cuidado com a irritabilidade. É uma coisa, fazer uma analogia aqui. Eu, quando estava chateado com Vanessa no início do casamento, para mostrar que eu estava chateado, fechava a porta da geladeira, bum, abria a gaveta, bum, fechava a gaveta, bum, para chamar a atenção. Falta de maturidade no relacionamento. Já tem casal que chega, tirar a aliança, joga a aliança, mas não quer se divorciar, mas só para chamar a atenção. Meninice. Aí tem algum problema na igreja, vou sair da igreja, vou sair do grupo, vou falar com fulano, vou bloquear, vou dar um gelo. Misericórdia. Pode ter momento que você é carnal, mas o que é que você faz? No momento de carnalidade, aí você tem que ter maturidade. Vai voltar atrás e pedir desculpas. Pastor fala uma coisa, que orgulho você tem que fazer, é como barba. Você tem que fazer todo dia para poder ele não pegar. E nós não estamos livres do orgulho, devemos combater. E Deus me ensinou algo no momento de orgulho meu, com a minha esposa, né? Para não falar mal de ninguém, fala de mim, né? É melhor, né? Me chateei com a situação. Por falar em chateação, gente, a ofensa, ela é causada não pelo que as pessoas fazem por você, mas como você recebe. Vou dar um exemplo. Se eu estou numa reunião com 10 pessoas e eu falo algo para essas 10, 5 ficaram ofendidas e 5 não ficaram. Então, foi o que eu disse que ofendeu? Não, senão ofendia todo mundo. Mas é como a pessoa recebeu. E eu percebi que as coisas que me ofendem não ofendem outras pessoas. Então não é a pessoa que causa ofensa em mim, é eu que sou menino, sou criança. E o que eu queria fazer? Chamar atenção, fazia birra. Aí sabe o que o Espírito Santo me falou? Eu vou falar para vocês. Oh glória, obrigado Espírito Santo. O orgulhoso não quer voltar ao seu estado de serenidade, sem que antes alguma vítima pague um preço pelo seu espetáculo desnecessário e egoísta. O Espírito Santo falou comigo, né? O orgulhoso fica sempre fazendo aquele espetáculozinho, né?
O orgulhoso não quer voltar ao seu estado de serenidade, sem que antes alguma vítima pague o preço pelo seu espetáculo desnecessário e egoísta. Porque eu reconheci que eu estava errado. Disse, eita, é besteira minha, mas eu vou voltar ao estado normal assim, sem que Vanessa aprenda uma lição. O Espírito Santo falou isso comigo. Graças a Deus, né, filha? Não devemos agir como meninos. Enquanto nós formos meninos, nós não vamos ter mais a responsabilidade. O pastor Júnior deu um exemplo numa das ministrações. Ele disse, eu tenho um filho, Daniel, e eu, pelas minhas condições financeiras, eu posso dar uma moto, ou foi um carro o exemplo que deu, posso dar vou dizer um carro, né? Mas vai dar um carro, um veículo, não é um carro brinquedo não, carro de adulto para Daniel de 8 anos de idade? Não, por quê? Não tem maturidade, é menino. Então quando formos meninos vai ter coisas que a gente não vai ter acesso. Enquanto menino nós não vamos desfrutar. Mas vamos continuar. E à noite ainda tem mais, viu? O pastor Edgley vai fechar com chave de ouro. Um outro segundo estágio é a meninice. A primeira foi a primeira infância, a meninice. O que é que aparece muito na meninice? Eu sei que existem várias fases, né? Isso aqui é só uns exemplos que a gente rendeu, que nos edifica bastante e nos faz pensar em que nível nós estamos para podermos mudar. Então, tem 3 situações que ocorrem na meninice: é instabilidade, curiosidade e maledicência. O que é instabilidade? Vou dar um exemplo: começa e não termina. É muito ruim você pegar uma pessoa e dizer, faz isso, e você acha que deu a responsabilidade para ela, e quando volta fez pela metade, porque quis jogar bola, quis fazer uma coisa, achou chato e parou. Começa e não termina, começa e não termina. É meninice. Você entra no departamento cheio de energia e de repente quando as coisas apertam, você, pastor, chegou o tempo de eu sair. Não, esse é o tempo de ficar mesmo, porque está apertado. Não saia não, vai deixar um peso maior para outras pessoas. É menino. Por isso que tem pessoas que querem chegar e dizer, eu quero servir no departamento. Vamos sentar, eu quero ver o seu comportamento aqui na igreja. Tem pessoas que chegam para a gente, pastor, estou 100% com o senhor, viu? 100%, olha, precisar de mim, daqui a 6 meses e procura o irmão, cadê? Imagina, teve um jovem que chegou para mim, pastor, olha, estou encantado com a igreja é uma bênção, e botou a igreja lá em cima. Eu sou professor de inglês, eu estou me disponibilizando ao senhor fazer juntar uma turma, abrir uma turma de inglês, gratuita, para edificar, né? Os jovens, tudinho, e eu dou aula de graça. Que bênção, irmão, mas vamos fazer o seguinte, venha congregando, né? Vamos amadurecer essa ideia, porque eu não sou menino não. Pegar uma pessoa nova que chega na igreja, eu não sei nem o histórico dela, não sei nem se ela é menina, se ela é madura, se eu posso confiar na palavra dela. Sabe o que aconteceu? Não deu nem 6 meses, foi menos. Cadê o irmão? Desapareceu. E chega desviado depois. Eu digo, misericórdia. Tem um livro, aquele é da evangelista, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Que livro maravilhoso. Tem um capítulo que diz assim, olha, se você deu a sua palavra, cumpra. Porque é pior você dar a sua palavra, a pessoa contar com você e depois você desfazer. Era melhor você ter dito, eu não faço, porque ela teria tempo de arranjar uma solução. A Bíblia diz em Salmo, se eu não me engano, 15, diz que, deixa eu ler com você, eu acredito que é o Salmo 15. O 15, a partir do verso 1, diz assim, Salmo 15, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha o verso 4. O que tem os seus olhos por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Maturidade. Se você deu a sua palavra, mesmo que você tenha dano, você vai cumprir a sua palavra, mesmo que tenha dano próprio. Isso é a característica de um justo, que anda em integridade, uma pessoa com maturidade. E próximo item é curiosidade, né? Então a curiosidade está muito remetida à linha também da fofoca. A pessoa, quando é menina, é muito curiosa. Eu vejo minha filha, a gente está conversando alguma coisa, é o que, mãe? É o que, pai? Eu digo, é conversa de adulto. Curiosa. Se surgir o nome dela na conversa, pode ser nem ela, Letícia, mas surgiu o nome, ela quer saber. Surgiu o nome de alguém conhecido, é o quê? Curiosa. Em outras palavras, não te interessa. E o que é que as pessoas fazem?
por causa dessa curiosidade da meninice, quer ficar por dentro das notícias, quer saber a roupa que a esposa do pastor usa, quer saber quanto as pessoas ganham, quer saber o que é que fizeram com a cesta básica que ela deu, para quem deu. Deu, está dado, meu filho. Se foi dado para um mendigo, ou foi dado para um irmão que está desempregado, ou foi dado para uma pessoa que você achava que não era para dar, não é da sua conta. Mas o menino não vai entender isso. Ah, não, eu quero saber, quero isso. Não estou dizendo que não deve haver prestação de contas, não é isso, mas tem níveis de curiosidade que faz com que você entre em área que não é da sua alçada. Entra nas redes sociais só para saber a vida dos outros, para poder ter comentário. E um outro ponto que é da meninice é a maledicência. E a maledicência, ela leva a tagarelice, que vai levar a maledicência, a falar de si mesmo e a falar tolice. Então, uma pessoa com meninice, ela fala muito, e quem fala muito, ela peca muito, a Bíblia diz isso. Então, uma das coisas que a pessoa fala muito é falar mal dos outros. Às vezes quem fala muito também fala muito de si mesmo, do que fez, e quem fala muito também fala tolice, coisas vãs. Isso é fase de meninice. Uma pessoa sábia, ela se cala, ela tem a palavra certa no tempo certo. A Bíblia diz: como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Então, quanto mais nós vamos amadurecendo, mais vamos evitando os problemas. E o amadurecimento, ele não vem pelo período de tempo. Às vezes ficamos revoltados porque uma pessoa nova já está avançada no emprego, na profissão, na espiritualidade. Aí você diz: eu estou há tanto tempo aqui na empresa, eu estou há tanto tempo aqui na igreja, e este já conseguiu isso, porque você acha que é o tempo. A sua capacidade, quando ela aumenta, você ganha mais responsabilidade. Em Mateus 25 fala sobre as parábolas do talento. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, fazendo uma analogia com Deus, Ele dá de acordo com a nossa capacidade de administrar. Então, quanto mais aumentamos nossa capacidade, mais Deus vai nos dar responsabilidade. Se você não tem responsabilidade, não coloque a culpa na sua liderança, não coloque a culpa no seu patrão, não coloque a culpa em papai e mamãe, mas olhe para você e diga: eu aumentei a minha capacidade para poder pessoas confiarem em mim. Então, quando começamos a tirar a responsabilidade dos outros e colocar em nós mesmos, nós vamos poder crescer e sair da fase de menino, da fase de meninice, para a fase de varonilidade. E eu queria, o livro é bastante extenso, mas a gente vai agora aprender sobre a varonilidade, que é a parte da transição de menino para adulto. E são 3 coisas que é abordado no livro sobre a varonilidade: estimar pouco as coisas da terra. Diga comigo: estimar pouco as coisas da terra. Olha o segundo que eu achei interessante: ser insensível diante da censura e louvor. Eu estava observando o nosso pastor Humberto, não sei se você já percebeu, quando pessoas começam a elogiar ele começa a ficar, não fica como aquele artista, né? Ai, obrigado, que coisa boa, emocionado. Não, ele fica insensível. E eu comecei a perceber esse comportamento dele. Eu digo: isso é uma forma de blindar para não vir o orgulho, porque ele sabe quem ele era sem Cristo. Ele não pode levar esse mérito por causa do seu próprio braço, da sua própria força. Não só em relação ao louvor, mas também em relação à censura. Imagina, a pessoa chega para você e dizer: feio. Aí você vai e fica triste. Não, você cresceu. Mas tem coisas que a gente recebe e fica insensível, cheio de mimimi, quer já postar na rede social, já quer se jogar no chão e espernear. Não, a pessoa madura, a pessoa não faz isso, ela tolera. Até no trânsito, até dei um exemplo recente à minha esposa. Às vezes a gente está no trânsito e uma pessoa tranca a gente no trânsito, a gente quer logo meter a mão na buzina, né? Filho de Nabucodonosor, né? Abençoado, né? Nazireu não é, como é? Leproso. É tantos xingamentos evangélicos, né? Diferentes. Mas se você soubesse que aquela pessoa está passando na sua frente porque ela está socorrendo alguém no hospital, seu nível de tolerância não aumentaria? Pronto, faça isso. Pense bem ao respeito das pessoas. Isso é maturidade. Você julgar logo que a pessoa fez isso por causa de maldade, de egoísmo, se for, não tem problema, você permaneceu em paz. Ter a
habilidade para reconhecer que Deus está operando. Então, da fase da varonilidade, estimar pouco as coisas da terra. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse: isso aqui é o meu tudo, é o mais importante. Eu digo: o mais importante é o Senhor, porque se isso sair da sua vida, você não desmorona. Quando você valoriza o Senhor, vai dar tudo. Se perder mãe, pai, filho, irmãos, Deus vai dar mais. Se o inimigo tirar a tua casa, Deus já vai dar dupla honra. E fica chateado? Não. Tem todo versículo para você ser reconfortante, porque confiar em Deus. Então, quando valoriza as coisas espirituais, você não vai dar tanto crédito e deixar com que sua paz seja roubada por causa das coisas terrenas. O segundo é ser insensível, como eu falei. E o terceiro, para a gente finalizar, queria chamar o grupo de louvor, é ter habilidade para reconhecer que Deus está operando. Por causa da nossa escolha de querermos ser servos de Cristo, existe algo que o diabo não pode fazer em nossas vidas. O quê? Nos tragar, nos devorar. A Bíblia até diz que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas por que ele está ao nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E quando nós temos a consciência da presença, nós sabemos que, uma vez eu lembro Júnior falando, a vida de cristão é muito bom, no final sempre a gente vence. Quando vem uma situação ruim, sabe, no final sempre vamos vencer. A situação pode até parecer obscura, vai ter momento que o diabo vai fazer algo para lhe interromper, mas sabe o que Deus faz? Seu pai chega, papai do céu, e diz: opa, ele tem dono. Fez isso? Tem promessa na palavra, que no lugar da vergonha tereis dupla honra. E você começa a, pela fé, extrair o que é de direito seu. Deus, ele não pode fazer essa escolha por nós, porque Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Para comer o melhor dessa terra, existe uma iniciativa nossa.